Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje chegamos em Deuteronômio capítulo 27, 28 e 29. Nós estamos aí quase vencendo o Pentateuco, a leitura mais pesada da Bíblia. Muita gente aí começa a desanimar, né? Eu tenho percebido aí que algumas pessoas não têm conseguido acompanhar a leitura, né? Há uma diminuição nas visualizações, é uma leitura cansativa. Mas a gente está no finalzinho do Pentateuco, e quando o Pentateuco termina, começa só... Aí é só o mel, né, irmão? Aí começa só a história boa, tranquila. Não que essas histórias sejam ruins, muito pelo contrário. Minhas histórias favoritas estão no Pentateuco, né? Mas começa uma leitura muito mais leve, virão livros poéticos, históricos. Então vale a pena você perseverar mais um pouquinho. Se esforça um pouco mais para você poder chegar no final com a gente. Deuteronômio capítulo 27, como você sabe, Deuteronômio é um sermão. E aí a gente chega no terceiro discurso de Moisés, e ele começa a falar, a relembrar o povo a respeito da lei e a falar sobre algumas maldições. Essas maldições são para aqueles que não obedecerem à lei. E está muito em foco aqui a maldição da idolatria, a construção de objetos idolátricos, objetos para fins de idolatria. Eles construíam estátuas para adoração. E aqui diz o capítulo 27 que isso trazia maldição sobre eles. Isso me leva a pensar, você sabe, eu acho que até os dias atuais, às vezes a gente tem dentro da nossa casa ídolos ainda. Eu era católico, eu tinha essa imagem, ou infelizmente, né, há pessoas que convivem com a gente que tem lá um ídolo. E eu penso que em certa medida isso traz maldição para nossa casa. Ora a respeito disso, pede para Deus quebrar esse mal em nome do Senhor Jesus. Chegamos no capítulo 28 e aí a gente vê bênçãos decorrentes da obediência. Deus ele sempre faz esse contraponto na balança. Se há maldição, há bênção também, né? Quando o povo obedecesse, o povo seria abençoado, mas você vê lá no versículo 15 que haveria também castigo para os desobedientes, né? Ou seja, parece bater na ponta de faca, porque já falamos muito sobre isso aqui, mas as repetições são de Moisés, não são minhas. Precisamos seguir obedecendo ao Senhor. Chegamos ao capítulo 29, pessoal, e aqui eu peço sua atenção. Esse é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Aqui é o quarto discurso de Moisés, né, dentro do seu sermão, são uma quarta pregação, vamos dizer assim, mas não é porque é uma pregação só. E Deus ele firma mais uma aliança com o povo, que se eles obedecessem à lei, bênção, se não, maldição. Mas no versículo 29 do capítulo 29 está um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Aqui diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Há vários assuntos que às vezes a gente tem muita dúvida, não é verdade? Pastor, que tipo de assunto? Será que vai ter bicho no céu? Será que existe ET? Né? Por aí vai, essas bobeiras. E às vezes a gente quer encontrar respostas para algumas coisas, mas aqui em Deuteronômio, versículo 29, no capítulo 29, nos diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ou seja, tem coisas que ele simplesmente não quis revelar para nós. Ele não falou. E se ele não falou, acabou. Ponto final. Calvino ele dizia assim: aquilo que Deus não disse, que a Bíblia não diz, que a minha mente não ouse ficar especulando, pois certamente eu trarei heresias. Então cuidado com isso aqui, leva isso para a vida, né? Aquilo que Deus revelou, amém, a gente compreende, mas aqueles assuntos que nos rodeiam, que Deus não revelou, deixa quieto, tem assuntos que são apenas para o Senhor, tá certo? Beijo no seu coração, vamos nos vendo por aqui, pelas páginas da Bíblia. Até amanhã, com a graça do Senhor.